E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo pra fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. Arqueólogos descobriram uma cervejeira de cerca de 5.000 anos na antiga cidade egípcia de Abidos, informou aí o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. A cervejaria data da época do rei Narmer, que governou o Egito por volta de 3100 a.C. E no vídeo de hoje você vai conhecer essas e outras descobertas arqueológicas. Conheça agora a nova descoberta no Egito que tem aterrorizado a ciência. O Neandertal denisovano. Uma mãe neandertal e um pai denisovano. Essa é a origem do primeiro híbrido entre duas espécies já encontrados pelos arqueólogos. A descoberta revelada em 2018 no estudo publicado no periódico Nature deu indícios aí sobre a interação entre duas espécies. Os ossos foram descobertos por pesquisadores do Instituto de Antropologia Evolucionária do Max Planck, que no caso fica lá na Alemanha durante a expedição à caverna Denisova lá na Sibéria. Localizada no lado russo das montanhas Altai, a caverna é o único local do mundo onde os arqueólogos já encontraram restantes denisovanos. Ao buscar mais pistas sobre a espécie, o grupo encontrou os ossos de uma menina de 13 anos que viveu há mais de 50.000 anos. Chamado de Denisova 11, a espécie se mostrou muito mais interessante do que os pesquisadores tinham encontrado. Uma primeira análise genética mostrou que a garota era Neandertal. Testes mais aprofundados do genoma dela indicaram a existência de DNA denisovano. E o resultado foi tão surpreendente, pessoal, que Svante Paabo, diretor do Departamento de Genética do Instituto Max Planck e coautor desse próprio estudo, pensou que tivesse aí errado nas análises em algum ponto. Mas a menina de fato tinha um DNA metade Neandertal e metade denisovano. A descoberta joga ainda mais uma luz na relação entre os Neandertais e denisovanos. Até então, acreditava-se que as duas espécies tinham se separado há cerca de 390.000 anos. A garota híbrida, no entanto, pessoal, nasceu muito depois, por volta aí de 50.000 anos atrás. Os arqueólogos sabem que os Neandertais desapareceram há 40.000 anos após se espalharem aí pela Europa e a Ásia, mas pouco ainda se sabe sobre o que realmente aconteceu com os denisovanos. Desde 2005, a caverna Denisova permanece sendo o único local conhecido onde há resquícios aí dessa espécie. Pedra Roseta. É um pedaço de granito encontrado em 1799 nos arredores aí da cidade de Roseta, que fica lá no Egito, e que foi a chave para o entendimento dos hieróglifos. Ela foi achada pelos soldados franceses durante a invasão de Napoleão Bonaparte, que queria interromper as rotas da Inglaterra para as Índias. Em 1801, no entanto, os ingleses derrotaram as tropas de Napoleão e a França foi então obrigada a lhes entregar aquela pedra, que hoje pertence aí ao acervo do Museu Britânico lá em Londres. Bom, a pedra data de 196 a.C., quando o Egito era controlado pelos gregos, o chamado período Ptolomaico. E olha só, pessoal, ela contém o mesmo texto em 3 grafias diferentes: hieróglifos, grego antigo e demótico. Isso permitiu aí a decodificação dos antigos símbolos egípcios, que foram usados por mais de 3.000 anos. O inglês chamado Thomas Young chegou perto da façanha ao constatar a repetição do nome do faraó naquela época, Ptolomeu V. Mas quem realmente decifrou tudo foi o francês chamado Jean-François Champollion, em 1822. Sem nunca ter visto aquela pedra, ele analisou as cópias e identificou que os hieróglifos eram uma escrita fonética, ou seja, os símbolos poderiam representar mais de um som. Como a parte escrita em grego era maior do que a dos hieróglifos, Champollion concluiu que o símbolo egípcio poderia representar 1, 2 ou 3 sons diferentes, ou ainda ser um sinal representativo. A tradução revelou um texto burocrático, com concessões políticas do faraó aos sacerdotes. A ordem de leitura é definida por onde os símbolos apontam. Se os hieróglifos estão olhando para a direita, a leitura daquela linha é da direita para a esquerda. Quem definia os espaçamentos e a disposição dos hieróglifos eram os sacerdotes, a fim de deixar o texto o mais bonito possível. A tumba. Nefertari foi uma das rainhas mais poderosas do Antigo Egito e viveu ao lado do marido Ramsés II, um dos mais conhecidos faraós da história, e tudo isso do século 13 a.C. De beleza lendária, a regente era também bem educada, sabia ler e escrever hieróglifos e participou aí da vida política da 19ª dinastia egípcia. Seu túmulo foi encontrado em 1904 e, embora já tivesse sido saqueado diversas vezes nos séculos passados, ainda era um dos mais luxuosos que se conhece. De 520 metros quadrados, as paredes da tumba são inteiramente enfeitadas por desenhos da rainha e acredita-se que antes dos saques houvessem muitos tesouros por lá. Só não havia uma coisa, pessoal, a múmia de Nefertari, é claro, né? Eles não deixariam ali de bobeira. Bom, a única coisa que os escavadores encontraram no começo do século XX foi um par de joelhos mumificados.
Em uma pesquisa feita em 2016, confirmou que os egiptólogos acreditam há décadas, pessoal, que os joelhos pertencem de fato a Nefertari. Por meio de análises químicas de raio-x e datações de carbono, os pesquisadores enfim confirmaram que o pedaço da perna pertenceu de fato a uma mulher com cerca de 40 anos de idade, que foi então mumificada com os rituais geralmente dedicados à realeza, ou seja, a rainha Nefertari. Os cientistas acreditam que ela tenha sido enterrada com joias ao redor da sua cabeça e também de seus braços, o que fez com que sua múmia acabasse sendo destruída durante os saques. Imagina só, os caras arrancando de uma vez, né? Não queriam nem saber quem é, só queriam saber do tesouro. Pois é, de fato as análises da tíbia da múmia mostram que ela sofreu diversas fraturas já depois de morta. Graças à pesquisa, descobriu-se também que a rainha, além de poderosa, era alta, pessoal. Ela deveria ter aí mais ou menos 1,65 m. Cervejaria mais antiga do mundo. Em fevereiro deste ano, o Ministério do Turismo e das Antiguidades do Egito divulgou aí a descoberta do que pode ter sido a cervejaria em escala industrial mais antiga do planeta, na cidade de Abidos. Os arqueólogos descobriram que a cervejaria data de 3000 a.C., durante aí o reinado do rei Narmer, que é amplamente considerado o primeiro governante do Egito unificado e o fundador da primeira dinastia, entre 3150 e 2613 a.C. A fábrica produzia cerca de 22.400 litros de cerveja por vez, e pode ter sido construída neste local especificamente para suprir os rituais reais que aconteciam ali dentro das instalações funerárias dos reis do Egito. Os arqueólogos encontraram 8 unidades enormes, pessoal, cada uma de 20 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Cada unidade inclui cerca de 40 bacias de cerâmica em 2 fileiras, que foram usadas para aquecer uma mistura de grãos e água para produzir cerveja. A cervejaria estava localizada em uma vasta área desértica reservada aí exclusivamente para o uso dos primeiros reis do Egito, incluindo, claro, Narmer. Guerreiros de terracota. A China é um local cheio de história e cultura. Com isso, os guerreiros de terracota fazem parte do cenário marcado pela ancestralidade da China. Além de tudo isso, muitos turistas procuram o país pela imersão em sua cultura. Os guerreiros de terracota são 800 estátuas de soldados e generais de barro que foram encontradas em 1974 acidentalmente. Fazendeiros que cavavam um poço em busca de água acabaram esbarrando nessas estátuas. Estudiosos descobriram que essas esculturas representavam os guerreiros de terracota, que estavam organizados em trincheiras para preservar o imperador Qin Shi Huang após a sua trágica morte. E olha só, uma curiosidade desses guerreiros é que cada rosto dessas pessoas, pessoal, possui uma individualidade. Sendo assim, muitos dizem que cada guerreiro realmente existiu. Além disso, em 1987, a Unesco colocou o mausoléu onde estão localizados os guerreiros em uma lista de patrimônios culturais da humanidade. O mausoléu é uma estrutura muito rica em detalhes, foi construída para a proteção dos guerreiros. Todo o local conta com uma história incrível sobre a cultura e poder. Mas e você? Já tinha ouvido falar destas descobertas? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero comentar junto com vocês. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui pra fortalecer o crescimento do canal. Compartilha com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua namorada, com quem você achar que gostaria de assistir esse tipo de conteúdo. Se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.